Então você está querendo criar o protagonista do seu mangá? Bem, hoje a gente vai dar uma olhada aqui em 10 dicas para você estar criando esse seu protagonista, certo? Nós não vamos falar sobre a criação do design do seu protagonista. É importante eu salientar aqui, se você quiser um vídeo futuramente sobre design de personagem, design para o seu protagonista, comenta aí embaixo, certo? Se você é novo aqui também se inscreve, essa é a Escola Mangaka. Vamos direto ao assunto? Claro, eu sou Ikeda Ken, eu sou um desenhista de mangá e você é muito bem-vindo aqui para criar o seu mangá junto comigo, certinho? Então, vamos começar olhando o primeiro passo. Vamos estar olhando aqui o primeiro passo para você estar criando o seu protagonista do seu mangá. Primeira coisa, pessoal, o protagonista ele tem que servir como os olhos do leitor naquele mundo novo que o leitor está sendo introduzido, certo? Essa daqui é a primeira dica e para mim é a questão mais importante para você ter em mente na hora que você está criando seu mangá. Às vezes você acaba se deparando com um anime, com um mangá onde o protagonista ele vai ser colocado em uma situação nova, ele vai ser colocado em uma situação onde ele não conhece as coisas daquele mundo ou daquela configuração onde ele se deparou ali. Isso se encaixa, até coloquei aqui de exemplo, né? A protagonista de Sekai, por exemplo, que é um tipo de protagonista que às vezes geralmente, né, eles acabam conhecendo o mundo junto do leitor, né? Então ele se depara naquele mundo novo, com aquelas situações novas, ele vai começar a conhecer mais sobre aquilo junto do próprio leitor. E também existe outros tipos de obra. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Vou colocar a obra de Yozakura Family. Yozakura Family é uma obra, um mangá da Shonen Jump, né? Sobre assassinos. Opa, deixa eu fazer isso aqui, ó, para facilitar. É sobre assassinos e é interessante que o protagonista, né, o Taio, ele é um garoto que ele é colocado nesse meio, ou seja, ele não foi transportado para outro mundo, nem nada do tipo. Aquele mundo de máfia, de assassinos já existia, essas famílias de assassinos já existiam. Ele só foi introduzido ao contexto novo. Aí cada coisa nova que existe nesse mundo que ele desconhecia é introduzida para ele pelos outros personagens, né? Então, até já vamos falar já sobre isso. Os personagens que estão em volta do seu protagonista tem que servir de alguma coisa, né? Eles podem servir para introduzir alguma coisa daquele mundo, podem servir para dar algum contraste para o seu personagem. Vamos falar um pouco mais sobre contraste já também, certo? Então, você tem que pensar bastante em como você pode tá introduzindo as questões daquele mundo para o seu protagonista, certo? Perdão. Vamos aqui já para a dica 2. Isso aqui é rapidão, galera, rapidão, para vocês já começarem a fazer seu protagonista, certo? Então, o protagonista deve ter mais tempo de cena. Claro, é bom você ter vários personagens interessantes nesse seu mangá, mas mesmo que você tenha muitos personagens interessantes, o protagonista tem que ser o que vai estar mais tempo aparecendo, porque nós temos que pensar o seguinte: quando nós queremos que o leitor ele tenha empatia por algum personagem, nós também vamos querer que o leitor ele tenha tempo de conexão com aquele personagem. O leitor vai ter que se adaptar àquele personagem. Ele acabou de sair de outra obra, acabou de fazer outra coisa, ele vai estar lendo essa obra pela primeira vez, ele vai ter que se adaptar e começar a gostar daquele protagonista para estar acompanhando a obra junto com ele. Às vezes o protagonista nem precisa ser um cara bom, um cara do bem. Ele pode ser um protagonista malvado, né? Um protagonista que faz coisa errada, só que mesmo assim tem uma conexão. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de conexão já também, acaba fazendo com que o leitor acabe vendo o seu protagonista, ele vai pensar: caraca, eu me importo com esse personagem. Às vezes eu posso até gostar ou não gostar dele, mas ao menos tem uma importância ali, acaba definindo muito, né, se o leitor vai acompanhar ou não. Então, você colocar mais cenas com seu protagonista ajuda bastante. E por que eu aviso isso? Isso daqui é algo meio óbvio, né? Até de se falar. Mas existem obras que, às vezes, o protagonista ele tem menos tempo de tela em determinadas situações do que outros personagens secundários. Como, por exemplo, o Jujutsu Kaisen. Muitos acabam pegando mais a imagem do Gojo, do Satoru Gojo, do que do próprio Itadori, que é o protagonista do mangá, né? Então, você vê que o tempo de tela e também a definição, às vezes, que o autor começa a colocar nos personagens: esse daqui é o mais forte, esse daqui é o mais importante, enfim, esse daqui é o que se envolve em tudo. Você acaba colocando mais importância pro leitor se ter quando vai estar lendo para aquele outro personagem do que pro protagonista, certo? Você pode sim fazer personagens super marcantes que não sejam protagonista, mas quanto mais tempo de tela você for colocando pro leitor se adaptar e começar a gostar mais e interpretar a história de acordo com a visão de mundo daquele protagonista, melhor, certo? Vamos para a terceira dica aqui. Terceira dica: hoje em dia mangá com dois protagonistas
dois protagonistas é uma escolha muito popular, pessoal. Vou até colocar aqui, ó. Quem tá vendo Dandadan, o anime de Dandadan, ou também lendo o mangá de Dandadan agora, né? Que é uma obra que ficou muito famosa agora por causa do anime dela. E a gente já pensa aqui, tem dois protagonistas. Tem o Okarun, né? Tem o Ken Takakamura, eu esqueci o nome original dele, né? E tem a Momo Ayase. Momo Ayase, enfim, são dois protagonistas. Isso aqui, pessoal, é uma onda. É uma onda de mudança que tá tendo nas histórias, certo? Vamos até ver aqui. Eu abri o site do Manga Plus, que é o site oficial de leitura de mangás da Shueisha, né, da Shonen Jump no ocidente, e eu tirei um print aqui pra gente dar uma olhada nas obras que são destacadas, que estão fora das últimas publicadas, e quais delas que tem dois protagonistas ou mais, certo? Vou fazer aqui, ó, fazer uns rabiscos para você ter ideia. A gente vai estar usando para anotação aqui. Por exemplo, né, aqui já nessa primeira linha. Na primeira linha mesmo, esse mangá The Urban Legend Files, né, que é sobre uma comédia, tem dois protagonistas. Aqui não tá mostrando no caso, mas é uma garota e um garoto, certo? Colocou a garota por quê? Porque personagem feminina tem mais destaque. Tanto que a gente vê aqui, ó, a gente dá um zoom out aqui pra gente dar uma olhada nas obras. E a maioria dessas obras aqui, elas têm personagem feminina destacada, certo? É algo importante você começar a prestar atenção, porque é questão de você conseguir vender a sua obra, né? Enfim, aqui, por exemplo, se não me engano também são dois protagonistas nessa obra do Nightlight. Beat Motion é também uma obra com dois protagonistas, certo? O garoto aqui e a guria, a Nico. Esse daqui eu não sei, certo? Esse daqui são dois protagonistas, é uma comédia romântica. Esse daqui são dois protagonistas também. Esse daqui, o SKK Girls, eu não lembro. Esse daqui de corrida, de bike, eu não lembro também. Esse daqui de um horror psicológico, se não me engano, dá pra contar talvez como dois protagonistas, é uma história nova aí, onde tem dois irmãos, né? Só que no caso o protagonista é mais o irmão mais velho. Acho que não contaria. Esse daqui, Wild Strawberry, também tem dois protagonistas. Na verdade, é um protagonista com uma outra protagonista que não tem tanto destaque, né? Que é a irmã dele. Enfim, esse daqui eu não sei. O de rugby eu não sei, mas parece, pela capa eu diria que parece ter, né? O Ghost Fixers tem dois protagonistas, né? Do mesmo autor do Summertime Render, do anime, do mangá, né? Que ele também tinha dois protagonistas, um casal, e a mesma coisa aqui. Esse Satyr Records eu não sei, Taro Meow eu não sei. Agora, Youchen Wars, ou Kindergarten Wars, já é outro que tem dois protagonistas, né? Tem a garota aqui e o rapaz. Aqui também, em Magokoro, é um protagonista, só que tem uma outra garota para dividir o protagonista. Dividir o protagonismo, né? Que é essa garota fofa aqui. E, inclusive, até é legal falar porque, embora o protagonista principal mesmo seja um rapaz, a garota que acaba aparecendo na capa, né? Aqui, esse daqui é um one shot onde tem dois protagonistas, certo? Deixa eu ver aqui. Esse daqui não. O Chainsaw Man parte 2 agora, tá? Com dois protagonistas, né? Tá com Denji e também com... não é Yuru, caramba, com Asa. Esse daqui do Exorcista tem dois protagonistas, é o padre e a demônio lá. Esse Marriage, se não me engano, também é um casal protagonista. Essa daqui eu contaria duas garotas protagonistas, só que quem tem mais mesmo é essa daqui, certo? Então, você tá vendo que eu tô fazendo uma análise de cada um desses daqui, né, pessoal? Só pra mostrar pra vocês. A maioria realmente tem, ó. Sakamoto tem dois protagonistas, tem o Sakamoto e o outro rapaz lá. Hunter x Hunter tem mais de um protagonista, até se a gente começar a pensar, né? O Togashi, ele acaba mudando durante a obra. Isso aqui é até algo bacana de se comentar. Existe, entre autores populares, existe o privilégio dele estar fazendo coisas como, eu vou destacar mais esse personagem durante um arco em todo, ou enfim, durante certa fase da história. Tem vários mangakas que fazem isso, né? Por exemplo, no arco de flashback do Gojo, no Jujutsu Kaisen, ele foi o protagonista ali, ele e o Geto. Enquanto o Hunter x Hunter, que o protagonista atual tá sendo o Kurapika, né? Enquanto, por exemplo, sei lá,
você acaba pegando outros mangá. Tsugumomo, por exemplo. Tsugumomo tá no arco... Tsugumomo é um mangá de Ecchi, né? Ecchi com bastante ação. E tá no arco agora onde o protagonista não tá aparecendo tanto. Tá? Uma outra personagem secundária que tomou o protagonismo nesse arco. Blue Box, né? O Ao no Hako. Tem 2 protagonistas, certo? Tem o protagonista principal. Inclusive aqui, vou falar aqui, ó, minha obra de coração, tá? A edição japonesa aqui, por favor, comprem a edição japonesa e comecem a aprender japonês também. Certo? Centura e It the Witch eu não sei, acho que o It the Witch é só um. Undead Unlock. Undead Unlock são 2 protagonistas, certo? São 2 protagonistas. E o Sakura Family são 2 também, é o protagonista e a esposa dele. Inclusive depois acabam mudando. Não vou ficar contando spoiler, né? Mas dá uma mudada também nos protagonistas. Rimaten é uma comédia romântica atual aí também. Tem 2 protagonistas. Esse Shinobi, pelo visto, tem 2. Eu não dei uma lida pra saber. Esse daqui, que terminou agora, é uma comédia romântica dos opostos, né? Personagens opostos. Também tem 2 protagonistas. Ultimate não. Seed não. Akabane não. Deixa eu ver aqui qual mais que tem. O Witch Watch, ele tem 2 protagonistas. O No Exorcist tem 2 protagonistas. O Hakutako, que vai ser cancelado aí logo logo, infelizmente, ele tem 2 protagonistas. O Super Psychic Policeman também tem 2 protagonistas. Entende ver, pessoal? Olha dessas obras aqui, quantas que acabam tendo 2 protagonistas, né? Vou até fazer uma marcação bem grandinha aqui pra gente dar uma olhada. A gente passar aqui, são várias. Vou contar essa daqui não, vou contar, deixa eu ver, contar esse daqui, aí esse daqui também, 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 esse daqui também dá pra contar, a Sakamoto também, esse daqui tem vários protagonistas, né, o Hunter x Hunter, o Ao no Hako tem 2 protagonistas, enfim, a gente vê que existe uma quantidade incrível de obras com ali 2 protagonistas pelo menos, né, então assim, é uma mudança que antigamente não era tão evidente. Hoje em dia você ter 2 protagonistas acaba chamando muita atenção, principalmente quando você gera um contraste entre eles, certo? E é legal ver aqui também que boa parte deles acabam tendo uma dupla protagonista, onde um é um rapaz e a outra personagem é uma garota, né? No Dandadan aqui, no Witch Watch, no Exorcist, no Undead Unluck, no Yozakura Family, no Rimaten, se bem que Rimaten no caso é comédia romântica, mas ainda assim, 2 protagonistas e um casal, né? O Exorcista aqui também não é uma comédia romântica, mas envolve um pouco de romance e é um casal. Chainsaw Man também tem um certo romancismo, né? Mas enfim, é um casal. Kindergarten Wars também, casal. Magokora também é casal. Aquele One Shot lá também. O Ghost Fixers também é casal. Enfim, Bitmotion também é casal. Esse daqui também, das lendas urbanas. Então, pô, você vê que muitos até que nem tem foco em romance, eles acabam tendo 2 protagonistas em casal. É uma decisão bem curiosa da gente acabar vendo, né? Enfim, vamos pro próximo aqui. E claro, até te dica aqui, a interação dos 2 personagens precisa ser boa, certo? Algo que ajuda nisso é você criar aqueles contrastes que eu comentei. Contraste de ideias, de moralidade, força, no estilo de vida, ou até no design deles, às vezes, sei lá, por exemplo, a Momo, lá no anime e mangá de Dandadan, a Momo é bem mais extrovertida, o Takakura, o Karun, no caso, ele é mais introvertido, enfim, isso vai criando esses contrastes. A gente vai falar um pouco mais ainda sobre contraste, mas contraste é algo que você tem que manter na cabeça, pessoal. Você tem que manter muito na cabeça. E claro, se você tá vindo até aqui e você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like, né? Comenta também uma ideia, uma sugestão de vídeo novo e entra também no nosso Discord do canal, certo? Nosso Discord já tá com mais de 60 membros aí e estamos desenhando bastante o mangá, estamos desenhando, aprendendo bastante um com os outros, né? Dando dicas ali, enfim, entre aí que você vai gostar bastante. A quarta dica agora, pessoal, torne uma característica desse seu protagonista em algo marcante. Aí eu dei alguns exemplos aqui, né? Protagonista muito obcecado em proteger sua irmã. Por exemplo, o Tanjiro, ele quer defender muito a irmã dele. Não é em um sentido tão pejorativo, né? Mas, por exemplo, tem certos personagens desse tipo que acaba tendo um sentido até mais pejorativo, algo mais que beira a estranheza, né? Enfim, você consegue ver quando
quando esse personagem acaba tendo uma obsessão muito forte, ele acaba tendo algo muito forte entre ele e algum outro personagem, também gera uma característica interessante, certo? Protagonista bondoso demais ao ponto até de ser enganado ou passado pra trás, né? É uma característica bem marcante. O personagem, ele ajuda todos os outros personagens, o protagonista, ele ajuda todos os outros, mas ele se fere muito por causa disso. Pô, é uma característica bem forte dele. Protagonista com objetivo em comum, como o do Denji, né, que eu coloquei aqui. Por que um objetivo em comum? Pô, o objetivo do Denji é ele só pegar um par de tetas, né, e comer um pão com geleia. Depois, conforme a história avança, ele vai mudando um pouco esse objetivo dele, começa a ser outras coisas. Eu quero ter uma família feliz, eu quero, enfim, quero ter uma vida legal, eu quero ser o Chainsaw Man fodão aqui, enfim. Essas coisas vão mudando. E ele tem um objetivo em comum, também é algo bem legal e bem marcante de você acabar colocando. Eu colocaria até um objetivo simples e genérico, às vezes como se vingar também é um objetivo marcante. Aí você vê também, como que eu vou trabalhar essa questão de vingança, né? Outro exemplo que eu coloquei aqui, protagonista muito bom e uma habilidade considerada inútil para a maioria das pessoas, né? Por exemplo, o mangá e a light novel, o anime de Shield Hero, né? Que eu sei que tem muita gente que não gosta, que é aquele mangá e anime do Herói do Escudo. Mas se você começar a pensar, pô, não era tão comum você ver personagem protagonista sendo alguém de escudo, né? Geralmente é um cara com uma espada que vai atacar, não um cara que vai se defender só, né? Nesse sentido, você acaba gerando esse contraste e uma característica interessante naquele conceito dele, né? Aí eu coloquei aqui, protagonista com habilidade inútil para algum contexto, como ser muito ruim em combate, mas ele pode ser um gênio de estratégia. Enfim, vai dando essas características, certo? Agora, o próximo, pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem um antes desse. A nossa quinta dica é a seguinte. Existem dois tipos, agora eu quero que você preste bastante atenção, pessoal. Existem dois tipos de personagem que você pode estar construindo, de protagonista que você pode estar construindo, certo? O primeiro é o protagonista de arco estático. Como assim arco estático? Vou até dar uma aproximada aqui para você ler melhor. Tem o arco estático e o arco dinâmico, né? O personagem de arco estático, eu vou dar um exemplo para conseguir explicar melhor, né? O primeiro exemplo, o Saitama, ele é um personagem de arco estático. Por quê? Ele é um personagem que ele não vai mudar através da história. Ele vai ter vilões, vai ter todos os conflitos acontecendo na história, mas ele não muda, ele continua sempre sendo o que ele é. O mundo ao redor dele, os outros personagens começam a mudar por conta dele. Os personagens começam a mudar por causa da força dele, por causa do jeito que ele é. Enfim, ele não sai, ele não começa a ter uma mudança, né? O Tanjiro também aqui do Kimetsu no Yaiba, do Demon Slayer, é a mesma coisa, ele já tem os valores definidos dele. Ele já é estabelecido, né, como personagem bondoso, ele já é estabelecido como alguém que ele só tá fazendo aquilo, ele só tá caçando demônios, no caso porque teve um outro chamado da vida, um outro chamado da história que o obrigou a entrar nisso daí. Mas ele, por exemplo, ele não tem nenhum objetivo concreto, né? É até legal você ter isso salientado na sua cabeça, pessoal, porque você não precisa dar um objetivo exatamente para um personagem. Às vezes é até interessante, já vi alguns casos de mangá onde o personagem simplesmente é um cara comum, ele até fala, eu sou um cara comum, eu nem tenho objetivo. E o que é legal de se acompanhar é tudo que acontece naquela história. São os eventos que acontecem, que acabam mudando às vezes esse personagem, ou até que não muda, mas enfim, que as relações acabam sendo interessantes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo nada a ver aqui, desses de Battle Shonen, né, de shonenzão de porrada, que seria a Takagi-san do anime e mangá de Takagi-san no Jojo. Enfim, é aquele que a garota brinca muito com o protagonista masculino, né? Ele fica sempre zoando o protagonista, esqueci o nome. Enfim, se você procurar mangá Takagi-san, você vai achar. A Takagi-san, ela é uma personagem estática. Ela e o outro protagonista, eles são personagens estáticos, mas o legal deles é ver a relação deles, é ver as interações deles. Eles não mudam exatamente, ele já é estabelecido desde o começo de que eles se gostam. Só que o interessante naquele mangá, naquela história, é você ver a relação dos dois, como eles vão chegando cada vez mais perto de um romance sendo estabelecido entre eles, né? Enfim. Agora tem também os personagens de arco dinâmico. Até escrevi errado aqui,
Esqueci de colocar o espaço. Tem, por exemplo, o Kaneki do Tokyo Ghoul, ou até do Tokyo Ghoul R, enfim. Ele é mudado em visões e objetivos pelos eventos que estão ocorrendo sempre na história, naquele mundo, né? E acaba impactando ele e as relações dele, os personagens com quem ele tem relação, ou a estabilidade na vida dele, né? Por exemplo, ele é muito mais obrigado a começar a ter atitudes também por causa daquele mundo. Ele também não tinha exatamente o objetivo, mas ele vai construindo através da história, por causa das mudanças, dos traumas que ele vai sofrendo. Tudo isso acaba moldando para que ele acabe tendo essas mudanças na mentalidade dele, nos objetivos. Você vê que no começo da história ele era de um jeito, ele termina a história de outro. Ele manteve certos aspectos, né? Ele manteve o lado bondoso dele, só que ele foi também se fortificando mentalmente pelas questões da maldade daquele mundo de Tokyo Ghoul. Enfim, ele é um personagem que ele passa por mudanças de visões, de objetivo. Ele está em constante evolução, né? Tem outro personagem aqui que eu coloquei, que é o Eren do Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan. Que ele é um personagem que também ele constantemente muda de acordo com as novas informações que vão chegando naquele mundo. No começo, ele tinha um objetivo claro de matar todos os titãs, enfrentar todos os titãs. Ele queria entrar na tropa de exploração, matar todos os titãs e tudo mais, se vingar pela humanidade. Mas as coisas vão mudando e a visão dele sobre toda essa situação vai mudando. Ele termina a obra tendo uma outra mentalidade de os inimigos não são exatamente os titãs, os inimigos são outros. Enfim, ele vai mudando em constante evolução, em constante dinamismo, certo? Aí eu coloco aqui até, cuidado pessoal, vocês podem pegar esses personagens de exemplo, só que vocês vocês têm que tomar bastante cuidado para vocês não estarem fazendo mudanças muito bruscas, certo? Até eu acho legal dizer que o exemplo de Tokyo Ghoul, porque para muitos aquelas mudanças que davam na personalidade do Kaneki soa algo muito brusco, algo muito forçado, né? Algo muito, foi de repente, só aconteceu tal coisa e pá, muda a personalidade dele. Inclusive é real em alguns pontos, e isso acaba tendo, outros ficou mais brusco na questão, na adaptação do anime, no mangá ficou um pouquinho melhor, né? Mas é importante vocês terem isso em mente, de vocês não estarem fazendo algo muito abrupto. Minha cachorrinha apareceu aqui. E que o crescimento deles tem que ser gradual, tem que ser condizente ali com o avançar daquela história, certo? Até essas mudanças acabarem impactando ele e isso ser mostrado como resultado. E até colocaria aqui, por exemplo, eu colocaria o exemplo de mudança que o Naruto ele acaba tendo durante a própria história dele. Ele também é um personagem que ele, de certa forma, alguns podem achar que ele é um personagem estático, mas as mudanças que ele acaba tendo ressoam também na forma que ele começa a tratar os inimigos, que ele começa a tratar toda a questão de que é ser um shinobi, o que é ser um ninja, o que é ser um Hokage, quais são os problemas reais daquele mundo, né? Ele começa a pensar em como mudar isso através do caminho da paz, através do caminho do diálogo, diferente dos inimigos dele, né? Então, você vê que, embora ele pareça um personagem estático em certo sentido, em outro, o autor Masashi Kishimoto, ele deu essas mudanças para irem acontecendo com o Naruto através de toda a história do mangá, né? Você vê e começa a analisar, é um bom exercício, pessoal. Pega os mangás e animes que vocês gostam, principalmente o mangá, né? Se você quer fazer mangá, leia mangá, por favor. Eu vou deixar esse aviso novamente aqui nesse vídeo. Se você quer fazer mangá, leia mais mangá do que você assiste anime, certo? Aí você vai estar usando isso como estudo. Agora, nossa sexta dica, pessoal. Motivação, objetivos. O leitor precisa entender o que o protagonista faz e por que ele faz aquilo, certo? Por que ele faz aquilo? O que o Luffy do One Piece ele faz? Ele é um pirata que ele caça o One Piece. Agora, por que ele tá caçando o One Piece, né? Pois ele almeja a liberdade que ser um pirata acaba trazendo, né? É uma questão muito simples, nem é algo de muito foco, mas você já entende até pela forma do protagonista, do Luffy ali, do One Piece, ele acaba agindo. Ele sempre age pensando na questão de liberdade dele, ser um cara livre e tudo mais. Agora, por exemplo, dei um segundo exemplo aqui. O que o Eren faz? Ele é um rapaz que deseja matar todos os titãs. E por que ele faz isso? Pelo ódio e desejo de vingança após ter perdido sua casa, sua mãe e pessoas próximas a ele. E é até interessante porque depois, em Shingeki no Kyojin, em Attack on Titan, quando o Eren ele acaba mudando esse objetivo dele, né? Que ele tá buscando fazer, também é explicado, por que ele acaba tendo isso?
por que ele acaba mudando o alvo dele de titãs, dos titãs, pra um outro alvo lá que eu não vou falar porque é spoiler aqui. Enfim, já terminou a obra, mas não vou falar, né? Porque ele viu que esse outro alvo era o representante, na verdade, do que causou todo o mal para o povo dele, né? Então, você vê que é explicado, o autor ele coloca essa explicação do porquê para o leitor conseguir entender, certo? Porque o leitor ele tem que conseguir entender mais do seu protagonista. E eu coloquei até aqui, dica, isso serve até para obras mais calmas, sem grandes objetivos. Vamos até ver aqui, ó. Eu coloquei aqui o exemplo de Himaten. Himaten é um mangá de comédia romântica, né? Um roncon, uma comédia romântica nova da Jump, que inclusive eu tô gostando bastante aí, de recomendação. E eu peguei aqui o protagonista, que eu esqueci o nome agora, ele trabalha como faxineiro, né? É até engraçado porque, pô, você dificilmente vai ver um protagonista trabalhando como faxineiro, mas sim, ele trabalha como faxineiro. E por que ele faz isso, né? Tipo, aqui você já entendeu o que ele faz. Ele é um cara que ele limpa a casa dos outros. Ele fala, até nos próprios diálogos que ele fala, é isso mesmo, eu sou um cara e eu sou um faxineiro, eu não sou um limpador de casa. E a gente vê aqui ele limpando tudo, ele faz um trabalho dele, a gente entende o que ele faz. E em outra página aqui a gente entende do porquê que ele faz. Onde ele vai pegar uma outra casa para limpar, certo? No aplicativo lá, que ele pega as recomendações de trabalho. E ele fala do objetivo dele, que ele quer salvar, mas que ele salvou, no caso, 678 mil ienes, né? Daria o quê? Daria uns $6 mil mais ou menos, convertendo, durante o primeiro ano do ensino médio dele, né? E que ele quer salvar mais para pagar o colégio, para pagar a faculdade. A gente entende isso claramente depois até de uma cena onde a gente vê que ele tem irmãos e que a mãe dele não dá conta de tudo, então ele meio que ajuda nesse sentido, né? Até mostra ela tendo bastante orgulho dele. Então, em cenas assim, a gente já consegue entender na prática. Tipo, você não teve que fazer uma explicação até cheio de narração ou algo do tipo. Não. Aqui é um exemplo clássico, a gente consegue ver na prática o protagonista, ele falando isso ou mostrando isso, sendo evidente até pelas condições que ele está em volta. Preste muita atenção nisso, pessoal. As condições que o seu protagonista está em volta podem ajudar o leitor a não acreditar, mas compreender melhor ou achar estranho às vezes. Por que ele está fazendo isso, mas no ambiente está totalmente ao contrário? Enfim, você tem que começar a pensar prevendo essa reação do leitor, beleza? Agora vamos para o próximo aqui, calma aí, esse daqui já. A 7ª dica agora, pessoal. 7ª dica, estamos chegando no fim. Lembra de dar o like e se inscrever no canal. Conflitos internos e externos deixam seu protagonista mais interessante. Algum medo, algum trauma, problemas pessoais, inimigos, um local perigoso, uma recepção dolorosa de outros, enfim. Qualquer tipo de problema, conflito que ele tenha interno dele mesmo, né? Da própria mente dele, ou conflito externo da situação em que ele está, acaba tornando muito mais interessante toda esse seu mangá, né? Por exemplo, eu, até antes de falar desses exemplos aqui, que são dois de mangá de ação, né? Vou citar outro mangá que eu comentei agora há pouco, que é um mangá simplesinho, né? Simplesinho no sentido de é um mangá que é mais de vida cotidiana, é algo mais palpável, né? Por exemplo, no mangá da Takagi-san que eu falei, qual que é o conflito que o protagonista, né, o Nishikata, o protagonista de Takagi-san, do mangá de Takagi-san, acaba tendo? O conflito dele ele sempre é zoado pela garota e ele quer dar uma revirada nela, né? Ele quer também zoar ela, ele quer pegar ela numa zoeira. Enfim, é um conflito super bobo se você começar a pensar em outras obras. Pô, qual que é o conflito do Guts, né? O Guts, ele tem tanto a culpa de ter deixado o Griffith e os outros companheiros dele acabarem indo para aquele Guts de Berserk, eu tô falando, se você não conhece, né? Berserk é uma obra, um seinen, um mangá bem conhecido por ser uma temática mais não realista, mas uma temática mais pesada, né? Enfim, ele sente culpa também pelo que aconteceu com a garota que ele gosta, que é a Casca. Ele tem esse conflito também de acabar tendo que lutar contra o que a pessoa que era o seu melhor amigo anteriormente, né? Ele também tem um conflito externo, né? No começo da história, quando ele era criança, ele foi abusado, né? Todo o ambiente ao redor, ele tá em um mundo onde ele mesmo nasceu de um local
totalmente horrível, né? Ele nasceu de um corpo morto. Então, você vê que toda a configuração daquele mundo, os conflitos internos dele, tudo isso acaba aumentando pro leitor entender, caraca, esse personagem, ele é interessante, ele tem muitos problemas internos e externos, ele tem toda uma complicação aqui que torna como esse personagem vai reagir ao ambiente, como ele vai reagir ao seu problema, lidar com esse seu problema. Será que ele vai virar mais cascadura, ele vai ficar mais porradeiro, ele vai virar um personagem às vezes mais introspectivo, ele vai virar um personagem que é muito mais raivoso, que é muito mais amável. Por exemplo, o Thorfinn de Vinland Saga, o mangá e anime de Vinland Saga, ele começa muito no objetivo de vingança, mas após vários eventos ele passa por um arco todo onde ele quer se redimir ao mal que ele já fez antes no mundo. Então você vê que aquele conflito interno dele acabar buscando por vingança muda pro conflito interno depois, onde ele causou mal para outras pessoas, ele matou muitos inocentes, ele quer se redimir contra isso, ele quer ter uma vida em paz, mas ele sabe que ele é um assassino. Enfim, é um contraste até aqui, lembra pessoal, a gente vai ver de novo já. Contraste é muito interessante de você estar trabalhando no seu protagonista, certo? Eu coloquei outros dois exemplos aqui. O Itadori do mangá de Jujutsu Kaisen, né? Luta para proteger outras pessoas, mas ele tem empatias. Ele tem empatia, pelas maldições que atacam essas pessoas. Então, você vê que até que contraste, né? Novamente, contraste, pessoal. Mantém isso na cabeça, contraste. Esse conflito interno dele, né? É muito interessante de você acabar vendo. Claro, pode ter pessoal aqui que vai ver e vai pensar, nossa, mas eu acho muito chato. Eu quero só que ele mate mesmo as maldições e extermine todas elas. Não quero ver essa coisa chata pra mim. E aqui é legal até de eu lembrar vocês, pessoal. Eu já falei isso em outros vídeos, falei em live, eu falo aqui também. Inclusive, live todo domingo, desenhando mangá, pessoal. Se você é novo no canal, acompanhe todos os domingos. Às 6 horas da tarde, todo domingo, 6 horas da tarde. Muitos mangás vão ter conteúdo, vai ter conflitos, vai ter coisa na história onde você pode não gostar. E tá ok quanto a isso, porque mangá, qualquer história, vai ter o público-alvo para aquela forma de ser escrito, né? Aquela forma de ser escrito algum conflito, algum personagem. Tem gente que não gosta de mangá. Opa, perdão, tô arrotando muito. Tem pessoas que não gostam de mangás com dois protagonistas. Tem pessoa que não gosta de mangá com dois protagonistas. Tem pessoa que não gosta de anime e mangá de isekai. Tem pessoas que não gostam de anime de porradaria. Tem pessoas que não gostam de anime de vida cotidiana. E cara, tá de boa. Você tem que pensar em fazer de acordo com o público-alvo que você quer atingir. E às vezes vai ter gente que não vai gostar ali e vai passar para o próximo mangá. Tá de boa, pessoal. Não tenta pegar o mundo todo. Você não vai conseguir. Os maiores mangá, todo mangá tem hater, pessoal. Todo mangá tem gente que, isso daqui eu gosto, isso daqui eu não gosto. Mas alguns vão continuar lendo a história, outros não. Outros vão pensar, eu não gostei disso, não quero mais ler. Outros vão pensar, eu não gostei disso, mas tem outras coisas aqui que eu gostei e eu vou continuar lendo, certo? Então, relaxa quanto a isso. O Tanjiro, por exemplo, de Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, ele enfrenta demônios, mas ele lida também com toda a culpa e toda a dor, né, de ter perdido sua família por um ataque de um demônio, e a irmã dele está numa condição perigosa onde ela também virou um demônio, né? Enfim, vamos passar aqui para a 8ª dica, estamos chegando no finalzinho, certo? 8ª dica, pessoal. Protagonistas precisam ser falhos. Até antes de explicar isso, vou mostrar esta imagem aqui para vocês entenderem, certo? Quem aqui já viu Hunter x Hunter? Indo para a terapia. Esqueci de traduzir aqui, mas enfim, indo para a terapia. E aqui nós temos o nosso protagonista, né, de Hunter x Hunter, o Gon. Por que ele tá indo para a terapia, né? Esse meme que o pessoal fez. Porque ele é um personagem ultra quebrado. Ele é um personagem, até coloquei de exemplo aqui, né? Ele é introduzido como um garoto simples e simpático. Ele é um garoto bondoso, de coração puro. Mas os eventos que vão acontecendo, a relação que ele vai tendo com os outros personagens, a situação que ele vai sendo colocado, onde às vezes ele tem que escolher entre uma coisa que não é muito boa e outra que é pior ainda, vai deixando ele com o coração mais sujo, né? Ele vai se tornando mais falho mesmo nas emoções dele.
Se bem que até desde o começo ele já começava a dar indícios onde ele não tinha problema, por exemplo, em acabar matando ou batendo muito em outra pessoa, outro inimigo, né? Ele já tinha uma moralidade dele ali. Só que isso vai extrapolando até chegar no nível onde ele acaba, opa, nem peguei aqui a imagem. Essa imagem aqui, pessoal, ó, onde ele acaba virando aquela monstruosidade, né? Ele acaba virando esta monstruosidade aqui, onde ele simplesmente vira um garoto que de bondade agora não restava nada, né? Ele só queria matar a pessoa que matou o amigo dele, né? O Kaito. Enfim, você vê que toda aquela mudança acaba gerando ainda mais pro leitor, gera um interesse maior, ele é mais interessante como protagonista devido à falha dele. O Naruto é muito mais interessante devido às falhas dele também como pessoa. Ele é um cara que ele falha muito nos objetivos dele mesmo, ele falha muito em todas as coisas que ele acabou buscando na busca dele pelo Sasuke. Ele acaba falhando às vezes em conquistar algum objetivo, ele acaba falhando em conseguir mostrar que ele pode ajudar o mundo através de diálogo, através de buscando a paz, né, em vez de trazer pela dor, né, pelo todo o conflito dele na luta contra o Pain. Enfim, você vê que esses problemas, essas falhas que os seus protagonistas vão tendo, às vezes o seu protagonista, por exemplo, ele pode ser um cara muito bondoso, como eu falei do Gon mesmo aqui, mas ele pode ter um lado também onde ele é impiedoso, ele pode ter um lado, às vezes, sei lá, ele pode se demonstrar um cara muito gente fina, mas aí ele tem um lado que ninguém conhece dele. Enfim, você vai trabalhando esse lado mais falho do seu protagonista, certo? Agora a nona dica, pessoal, com o que o leitor deve simpatizar, se conectar com seu protagonista. Ele tem algum objetivo que o leitor consiga se relacionar, certo? Ele quer fazer mais amigos, por exemplo, Komi-san, o mangá de Komi-san. Komi-san quer fazer mais amigos. Tadano, que é o outro protagonista de Komi-san, ele quer ajudar a garota que ele gosta a fazer amigos. Enfim, você consegue se conectar, o leitor vai conseguir se conectar de alguma forma ali, certo? Eu tô fazendo, por exemplo, um mangá agora, um one shot, onde os protagonistas, eles querem esconder o passado deles. Eles tinham um passado ali, onde eles eram mais delinquentes, né? E agora eles querem ser alunos mais gente fina, alunos mais exemplares. E essa ânsia de esconder, né, o passado deles acaba sendo interessante, porque o leitor começa a se conectar de tipo, todo mundo tem um passado meio vergonhoso, né, que aí acabar escondendo alguma coisa que fez, enfim. E isso acaba deixando a conectividade do leitor com o seu personagem muito maior, certo? Aí também tem a personalidade dele, consegue se conectar com a personalidade, com a moral dele, com a vontade extravagante. Por exemplo, eu até colocaria, falei de personalidade, né? Tem a Bocchi, do Bocchi the Rock, do anime e do mangá Bocchi the Rock, né? Que fez, inclusive, muito sucesso aí. Inclusive, talvez uma hora eu traga uma análise do mangá de Bocchi the Rock. É um mangá bem simples, né? Se não me engano, até um Yonkoma, mas seria bem legal trazer algo atípico, assim. A personalidade da Bocchi, do Bocchi the Rock, é uma personalidade muito introvertida e ela tem muito problema social, de interação. As pessoas que têm muito problema com isso, elas começaram, após o anime, a se ver muito naquela personagem, se ver muito na figura da Bocchi, certo? Aqui também tem superação de algum trauma, algum problema, enfim, como que o seu protagonista vai lidar com as coisas no mundo, como que ele vai se conectar com outros personagens, tudo isso ajuda pro leitor conseguir se simpatizar com esse seu protagonista, certo? Agora, na última dica é aquilo, pessoal. Sempre pense em contrastes. Eu já falei isso durante o vídeo, né? Nem sei se poderia contar como 10ª dica, mas realmente, contrastes com outros personagens, tanto em moral, em jeito, personalidade ou até em aparência, né?
Você pensa, por exemplo, sei lá, o seu protagonista, ele pode ter um cabelo que no mangá ficará marcado com preto. Aí vai ter um outro personagem, ou até um segundo protagonista, que o cabelo dele vai estar marcado como branco, ou com retículos, enfim, gerando contraste visual, né? Você nunca vai fazer eles parecidos, eles iguais. Eles podem até ter coisas parecidas no âmago deles, né? Tipo, na relação, por exemplo, em Death Note, do Kira, né, do Light Yagami com o Ryuzaki, com o L, você vê que os dois, eles são parecidos, eles têm uma certa conectividade ali, mas eles estão em lados completamente opostos, eles têm um contraste, um embate que está acontecendo ali, onde um está buscando a justiça através de matar todos as pessoas más daquele mundo, e embora ele também seja um psicopata, né, e o outro está querendo buscar a justiça pelos meios convencionais, né, os meios normais do nosso mundo. Então é uma questão muito interessante você estar criando esse tipo de contraste aí. Isso pode ser para qualquer coisa, pessoal. Por exemplo, eu falei do mangá de Takagi-san anteriormente, né? Vou até colocar aqui, já que eu tô falando, Takagi-san, para vocês darem uma olhada nessa obra, né? O mangá de Takagi-san, nessa imagem mesmo do próprio pôster, a gente consegue ver claramente, olha aqui, a protagonista feminina, a Takagi-san, ela é uma brincalhona, enquanto o Nishikata, que é o outro protagonista, ele é um cara que ele sempre cai nas pegadinhas dela. Então você cria um contraste entre o carinha mais burro, né, um carinha mais que sempre é o alvo, e a garota que é espertona. Enfim, isso daqui para você ver que dá para criar contraste em qualquer tipo de obra, pessoal. Não precisa ser o seu mangá de shonen porradão, de porradaria, de ação e tudo mais. Pode ser um mangá super simples, super leve. Isso até, cara, qualquer mangazinho que você pegar, que você acabar lendo, pegar para ler, você vai ver, existe contraste nesses personagens, seja no protagonista ou até nos secundários, certo? Aqui, sempre mantenha na cabeça quando criar um personagem novo. Como eu faço esse personagem ter algum contraste, certo? Sempre tenha isso em mente, pessoal. Essa daqui é a última dica. Lembrando, se você é novo no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário que vídeo sobre a criação de um mangá você quer ver aqui no canal. Toda terça-feira aqui eu tô trazendo análise de capítulo 1 e de one-shots de mangás, certo? Para você ver como você pode, eu analiso página por página, como você pode estar vendo de criar o seu one-shot ou o seu capítulo 1 do seu mangá através dessas análises, certo? Como que cada autor começa a introduzir as coisas, como que funciona toda a estrutura, né, do Kisho Tenketsu, que é a estrutura de 4 arcos na narrativa japonesa. Enfim, é muito interessante você dar uma olhada nesses vídeos. Eu vou estar deixando, inclusive, aqui do lado o vídeo de análise de Kagurabachi, do capítulo 1 de Kagurabachi, certo? Então, também se você é novo, lembre-se, entre no nosso Discord aí, após sair desse vídeo, beleza? Entra no Discord do canal, eu vou ficar muito feliz de te ver lá do outro lado do nosso Discord, beleza, pessoal? Enfim, fiquem com Deus e até mais.